E aí, galera do canal, eu passei um pouco distante, mas a gente vai retomar nossas aulas de grego exatamente no ponto onde nós paramos. Então, hoje nós vamos falar sobre as sílabas na gramática grega. E é interessante porque na gramática grega, a língua portuguesa, ela traz muito da gramática grega. Então, as regras vão ser extremamente parecidas. Então, o que é sílaba? Sílaba é a unidade sonora de uma palavra. É o som ou a reunião de sons que se pronuncia de uma só vez. Quando você abre a boca uma única vez e você solta aquele som, então ali é uma sílaba. E a formação silábica no grego é muito parecida com a da língua portuguesa. Então, se em português B mais A forma ba, G com A forma ga e assim por diante, o mesmo acontece na língua grega. Então, beta mais alfa vai ser bar. A palavra doulos, né, que significa escravo, você percebe que a junção das sílabas aí segue a mesma lógica da língua portuguesa, doulos. E a palavra Pilatos, que veio transliterado para nós como Pilatos, também, se você observar, segue a mesma lógica da língua portuguesa. Então, a separação silábica no grego, ela tem regras próprias, mas na maioria das vezes se parece com a da língua portuguesa. Então, na língua grega, uma palavra tem tantas sílabas quantas forem as suas vogais ou os seus ditongos. Então, por exemplo, se uma palavra tem uma vogal e um ditongo, que é o caso de doulos aí, você percebe o ditongo U e a vogal ômicron. Então você percebe que tem uma vogal e um ditongo. Logo, essa palavra tem duas sílabas. Por que isso acontece? Justamente pelas regras das divisões silábicas no grego, que a gente vai ver mais adiante. Então, quais são as três principais regras de separação silábica? A primeira é: quando uma palavra é separada em sílabas, se você tiver uma consoante sozinha entre duas sílabas, na separação silábica, ela vai acompanhar a vogal que é imediatamente após ela, ou seja, a vogal que lhe segue. Então, por exemplo, perceba que na palavra erromenos, você tem o ri aí, que está grifado de azul, entre o épsilon e o ômicron. Na separação silábica, ele vai ficar junto do ômicron, porque o ômicron é a vogal que segue ele na divisão silábica. Então, perceba que é extremamente parecido com a língua portuguesa. E a segunda regra é que toda sílaba deve ter pelo menos uma vogal. Não existe no grego sílaba sem vogal. Pode até existir sílaba sem consoante. Perceba que na palavra erromenos você tem o épsilon sozinho. Mas não existe na língua grega uma sílaba que tenha apenas consoante. Então essa aula de hoje ela é curtinha mesmo e mais adiante a gente vai ver a acentuação gráfica na língua grega. Até a próxima, pessoal.